Bom dia, irmãos. Irmãos, para mim é também uma imensa alegria. Pastor Marcelo é um amigo que Deus tem nos dado. E conhecer, os irmãos aqui de perto, poder estar aqui, é um privilégio. E eu disse a ele que eu o admiro pelo trabalho que ele tem feito e pelo trabalho que essa igreja fez, principalmente no tempo da tragédia. Os irmãos são assim bênção de Deus na vida dessa cidade, na vida dessa comunidade, e eu me sinto muito honrado em poder estar aqui com os irmãos. Eu estava devendo essa agenda ao pastor Marcelo já há alguns anos, ele já tinha me pedido antes, mas por conta de agenda não havia conseguido. Mas é uma alegria poder estar aqui, poder dividir esse tempo com você, para um tema tão oportuno, pensar sobre avivamento a partir da oração e da palavra. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que está em Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler de 15 a 21 e depois eu lerei com você 6, 10 e 11. Então Efésios, capítulo 5, versos de 15 a 21, depois 6, de 10 a 11. Então quero pensar com você sobre essa perspectiva do avivamento, avivados pela oração e pela palavra, à luz da perspectiva do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 5, a partir do verso 15, diz assim: Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vão viver, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. 6, verso 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pai bendito, ó Deus, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra. E diante dela pedimos que nessa manhã, o Senhor, fale mais uma vez ao nosso coração, iluminando-nos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Posso pegar água aqui, pastor? Pastor Marcelo, eu falei para ele ontem que o pregador, quando bebe água, prega mais 1 hora. Então fique tranquilo que aqui tem água para a gente ficar até 5 horas da tarde juntinhos aqui, amém? Misericórdia, né, irmão? Ninguém aguenta o pastor até 5 da tarde. Ainda mais com esse cheirinho que está ali atrás, isso é covardia. Fazer o pastor pregar com cheirinho de frango frito é covardia. Voltando ao texto, queridos, pensar em avivamento e principalmente pensar em avivamento à luz das Escrituras é um grande desafio, porque o avivamento, geralmente quando nós pensamos nele, nós pensamos em um movimento coletivo, um movimento que resulta no ajuntamento e muitas vezes um movimento que produz barulho, produz junção de pessoas, produz pulo, gritaria em alguns casos. Mas ao longo da história, olhando para a história da igreja, o avivamento nunca foi isso. O avivamento é sempre resultado da vida particular de algumas pessoas que servem ao Senhor e que o buscam em oração, ou seja, o avivamento é resultado da vida particular com o Senhor de uma igreja. O último grande avivamento que temos notícia foi o avivamento conhecido como avivamento da Rua Azusa. Talvez você já tenha ouvido falar nesse musical. E ela começa com uma pequena igreja de negros num subúrbio, aonde foram o musical, eu e Lili também fomos. E é interessante que a marca daquela igreja era de uma igreja de pessoas negras num subúrbio, discriminadas, mas que buscavam a Deus intensamente em oração.
E aquela igreja orando, então impactou seu bairro, a sua cidade, o seu país, e o avivamento causado por ela alcançou as nações. Por isso, o avivamento é, então, resultado da vida particular devocional de uma igreja. E essa consciência precisa trazer para nós o entendimento do seguinte: avivamento na Bíblia é o resultado da oração e da vida de leitura da palavra. Ou seja, à medida em que o corpo precisa de comida para sobreviver, você precisa tomar café, almoçar, jantar, fazer as suas refeições diárias. A oração e a leitura da palavra é o alimento que de fato fortalece o cristão. Um verdadeiro cristão não se sustenta por evento. Um verdadeiro cristão não se sustenta por movimento. Um verdadeiro cristão não pode se sustentar por emoções, porque tudo isso, irmãos, se nós olharmos, vai produzir muita euforia, muita alegria, muita agitação, até muito ajuntamento, mas produzirá pouco resultado. Então, avivamento não é fruto de quantidade, mas de qualidade de vida espiritual. Ou seja, o avivamento é o resultado bíblico de uma vida de devoção diária. Como um corpo que precisa de nutrientes diários, e à medida em que é nutrido se torna mais forte, o cristão que deseja viver o avivamento, ele não é alcançado por uma agenda, por um evento, mas por uma devoção diária. Por isso, irmãos, uma igreja avivada é uma igreja que está viva espiritualmente, e não uma igreja que está viva por evento. O avivamento da igreja não pode ser medido pela quantidade de pessoas dela. O avivamento de uma igreja não pode ser medido pelo número de eventos na sua agenda. O avivamento da igreja deve ser medido pelo seu caráter espiritual, dos membros que a compõem. E é a partir dessa perspectiva, então, que eu quero olhar para você, para esse texto. Porque a palavra avivamento, provavelmente os pastores que me antecederam aqui já disse isso para você, no seu sentido original, significa tornar vivo, dar ou intensificar a vida. Ou seja, avivamento é aquilo que o Espírito Santo de Deus faz na vida da igreja em resposta à vida que a igreja tem no seu particular. O avivamento, irmãos, é resultado daquilo que você é quando ninguém está vendo. O avivamento é resultado daquilo que você faz quando as portas estão fechadas. O avivamento é o resultado do caráter que você desenvolve na presença de Deus, em todos os lugares. Então, o avivamento não é resultado do culto público, o avivamento é resultado do culto particular diante de Deus. E essa é uma realidade que nós precisamos entender. E é interessante que, na perspectiva bíblica, a Bíblia não tem uma palavra para dizer avivamento. Se você ler a Bíblia não fala de avivamento, não tem. Muito pelo contrário, as línguas originais, o hebraico do Antigo Testamento e o grego do Novo Testamento, tem palavras que traduzem a ideia. Porque a ideia de avivar é a ideia de renovar, do renovar de Deus, ou seja, o Espírito Santo de Deus pega um povo que está frio e o torna vivo. Ou seja, todo crente precisa, por essência, ser vivo no Senhor. E esse vivo é avivar, é dar vida. Significa que Deus pega o homem morto no pecado, coloca nele o seu espírito, através do processo de salvação, regeneração, santificação, o torna vivo, e vivo agora para o Senhor, como disse o apóstolo Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu fui avivado, ou seja, eu me tornei vivo em Jesus. E é nesse contexto que Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso. Paulo está escrevendo, e ele vai distinguir aqui nesses versos que lemos, pelo menos 4 ações que o crente precisa ter para poder ter de fato uma vida avivada, para ter de fato uma vida relevante. E são 4 verbos que na leitura corrida muitas vezes passam despercebidos, mas que têm um contínuo, e eles apontam para de fato uma vida avivada diante de Deus.
Esses verbos, eles são apresentados de forma imperativa, ou seja, eles não são uma possibilidade, eles são uma ordem, uma necessidade primária. E Paulo começa o capítulo 5 com uma expressão muito interessante, dizendo: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Paulo está chamando você e eu para imitarmos Deus. Imitar Deus como? Se Deus é Espírito. Alguém aqui já viu Deus pessoalmente? Graças a Deus, porque não dá para ver sem morrer, né, pastor Marcelo? Então, como que Paulo está dizendo que devemos ser imitadores de Deus? No seu caráter, na sua forma de ser, na sua santidade, no seu amor manifestado no nosso relacionamento. Ou seja, aqui significa que imitar Deus significa de receber de Deus um caráter, uma forma de viver, uma conduta. E aí no verso 14 desse texto, ele vai dizer: por isso é que se diz, ou seja, a ideia do despertamento, a ideia do sentido. E ele vai dizer: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo os iluminará. Então a premissa inicial é de que para ser avivado eu preciso entender que Deus deseja que eu viva como Ele ou como Cristo, e para isso eu preciso então despertar, abrir o meu entendimento, abrir a minha percepção, levantar e deixar que Cristo nos ilumine. E iluminação, irmãos, é o ato de entender aquilo que Deus fala por meio da sua palavra. O homem é iluminado quando lê a palavra, ou seja, iluminação na teologia é o ato de discernir a verdade bíblica para a vida pessoal. Então, Paulo está dizendo que quando nós estamos atentos àquilo que Deus deseja, nós acordamos. Ou seja, estamos dormindo. Se você precisa despertar, você vai acordar. Levantar dentre os mortos, ou seja, o mesmo sentido no paralelismo, o mesmo sentido em dois versos diferentes, com frases diferentes. O morto ressuscita, o que está dormindo acorda. E então, em Cristo, nós discerniremos a verdade. Em Cristo, discernimos aquilo que Ele deseja. E a partir disso, então, Paulo coloca 4 versos. E aí ele vai dizer o seguinte, verso 18: não vos embriagueis com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher, ou enchei-vos. A primeira marca de uma igreja que está viva, uma igreja que é avivada pela oração e pela palavra, é o enchimento do Espírito Santo. E a expressão grega aqui traz um tempo verbal presente, imperativo, passivo. Significa a ideia de estar sendo preenchido continuamente. Então imagina o seguinte: você e eu somos esse copo. E encher-se pelo Espírito seria como alguém que vira a jarra para enchê-lo, mas quando chega no máximo eu faço o quê? Paro. O tempo verbal diz que encher-se do Espírito é continuar. E se eu continuar, o que vai acontecer com o copo? Transbordar. Encher-se do Espírito significa que todos os dias eu preciso deixar que Deus me encha de tal modo ao ponto de que o Espírito Santo e a sua presença transborde. Transborda para alcançar o outro. É a ideia, a melhor tradução aqui seria: continuem sendo cheios, ou seja, um estado contínuo. Um fato, irmãos, muito importante olhando para esse texto, é que Paulo coloca a carnalidade em contraponto para o encher do Espírito. Não se embriaguem com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos. E aí, esse encher é o resultado para uma vida íntegra. Porque ele começa assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Qual é a primeira vontade de Deus, então? Que a igreja seja cheia do Espírito Santo, cheia da presença. E uma igreja, irmão, cheia da presença por causa do culto público.
Uma igreja é cheia da presença por causa da vida devocional dos seus membros. Uma igreja é cheia do Espírito porque você chega aqui cheio do Espírito. Uma igreja é cheia do Espírito porque você vive cheio de Espírito na sua comunidade. Uma igreja é cheia do Espírito porque no dia a dia, no seu trabalho, você é cheio do Espírito. Uma igreja é cheia do Espírito porque na sua casa você é cheio do Espírito Santo. Uma igreja é cheia do Espírito porque tudo que o crente faz, então ele transborda a presença de Deus. Mas é impossível ser cheio do Espírito sem uma vida de devoção diária. Paulo não está pedindo uma visita eventual do Espírito. Ele não está ordenando a ideia de um evento para receber o Espírito. Ele está ordenando uma vida cotidiana controlada pelo Espírito. Paulo está dando aqui, irmãos, uma orientação. E sob essa orientação, viveremos sobre a influência do Espírito Santo, deixando a palavra nos controlar. E olha que coisa interessante. Paulo vai dizer que estar cheio do Espírito vai produzir alguns resultados. John Stott, em sua obra Mensagem de Efésios, vai dizer que ser cheio do Espírito não significa receber mais do Espírito, mas permitir que o Espírito Santo tenha mais de nós. Não significa o quanto você tem, mas o quanto Deus tem em você. Não significa o quanto você está cheio, porque ser cheio do Espírito é a ideia de mergulhar nele. O profeta, se eu não me engano, é Joel, Deus vai mandando ele entrar, né? É Joel? Ezequiel, estou trocando os profetas já. E Deus vai mandando ele entrar, e a água está no joelho, na cintura, vai cobrindo. Irmãos, o Espírito Santo é um mar, é um oceano. A pergunta é, até onde você tem entrado nesse mar? Tem pessoas que estão vivendo com o pé na água. Mas o ser avivado significa estar coberto, cheio, transbordante. Mas não dá para servir a Deus servindo a carne. Não dá para ser cheio enquanto a carne está alimentada. Por isso Paulo vai dizer, olha, vivam de modo cheio, porque o preenchimento do Espírito Santo vai produzir um resultado visível. E o resultado visível é colocado em 3 pontos. Comunhão. E olha só o que ele vai dizer. Cheios do Espírito, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração. Ou seja, nós estaremos em comunhão, porque falando entre si, a melhor tradução, falando entre si ou falando entre vocês aqui na NAA, com salmos, significa o seguinte: quando eu estou cheio, eu tenho desejo de estar com você. Quando eu estou cheio, então eu tenho desejo de estar com a igreja. Quando eu estou cheio, eu tenho desejo de falar das coisas de Deus. E trazendo para o nosso contexto atual, quando eu estou cheio, as minhas redes sociais falam de Jesus. Quando eu estou cheio, o algoritmo traz para mim coisas relacionadas ao reino. Você quer saber do que você está cheio? Abre o seu Instagram, agora não, depois do culto, né? E olha o que o Instagram está mostrando para você. Porque ele vai mostrar aquilo que ele entende que mais te interessa. Se é pornografia, significa que você está procurando coisas pornográficas. Se é problema, a mesma coisa. Se é devassidão, se é embriaguez, se é coisas que alimentam a carne, significa que aquele movimento está entendendo que você gosta. Mas quando nós falamos do Senhor, estamos cheios do Espírito, automaticamente vai aparecer sermão, mensagem, devocional, coisas que vão nos direcionar. Amados, é impossível estar cheio do Espírito e não ter desejo de relacionar-se com outros cristãos. Uma verdade muito séria é que não existe cristão espiritual que não manifeste isso na vida relacional. A expressão crente difícil só serve para rotular pessoas que ainda vivem na carne dentro da igreja, porque o crente cheio do Espírito, ele é alguém dócil, fácil, mesmo quando discordamos,
Porque no Espírito nós aprendemos a concordar em discordar, sem brigar. Eu sou botafoguense, minha linda esposa é flamenguista. Eu sofro com ela, mas eu a amo. Olha que coisa linda. Ninguém é perfeito. Mas ela tinha que ter algum defeito, irmãos, porque se você olhar para ela, ela é linda, eu sou desprovido de beleza. Mas eu orei muito e ela orou pouco. Então, ela foi presenteada comigo. Então, tinha que ter algum defeito para equilibrar. A segunda coisa, porque essa parte não tem nada a ver com o sermão, é que vai produzir, cheio do Espírito, adoração. E a adoração é a expressão pública do culto motivado pelo Espírito Santo. Porque o Senhor, irmãos, é tanto fonte como objeto do culto, da adoração da igreja. Ou seja, o culto não tem a ver com você, o culto não tem a ver comigo, o culto não tem a ver com a nossa vontade. O culto é resultado da ação do Espírito Santo, me direcionando na direção de Deus. Então quem vai ser exaltado, quem vai ser glorificado é o Senhor. Então estar cheio do Espírito, que é resultado de uma vida de oração, que é resultado de uma vida de devoção à palavra, vai produzir comunhão e vai produzir adoração, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Culto. Não é bom chegar aqui e dizer: Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Mas essas expressões não podem ser apenas versos cantados, poesia cantada. Elas precisam nos fazer lembrar do que Jesus é de fato, porque o nome dele é poderoso, o nome dele de fato é vida, o nome dele de fato é cura, porque essa é a mensagem da igreja. A terceira coisa é que esse cheio do Espírito, esse primeiro verbo, ele vai então produzir ação de graças, gratidão. Amados, a gratidão a Deus é uma âncora que firma os nossos pés sobre a rocha. Eu consigo agradecer a Deus em todos os momentos e não apenas quando tudo está bom. Com certeza, os irmãos lembram daquilo que viveram. Eu conversava com o pastor Marcelo há pouco sobre a tragédia de 2022. Mas os irmãos já pararam para pensar o quanto essa igreja foi usada por Deus no meio do caos, no meio da dor, para transbordar do Espírito para pessoas que estavam sofrendo? Então, no meio da dor, a gente aprende a agradecer a Deus, porque no meio do caos, Deus usa o pouco que temos para abençoar pessoas que não têm nada. Deus usou a vida dessa igreja, Deus usou a vida desse pastor, Deus usou a vida dessa família pastoral, Deus usou a vida dos voluntários. Mas, irmãos, Deus só usou porque os irmãos se permitiram usar. E isso precisa produzir em nós gratidão, não pela tragédia, mas por causa de sermos cooperadores de Deus. Já parou para pensar que Deus podia fazer tudo sem você e eu? Mas Deus decidiu dividir com você e comigo o trabalho que era dele. Você se coloca para trabalhar, Deus provê os recursos e os resultados são extraordinários. Estar avivado significa estar vivo para dividir a vida. Estar vivo para partilhar da vida que só Jesus dá. Então, nós somos o bom cheiro de Cristo, porque o cristão cheio do Espírito exala o cheiro do Espírito Santo, exala Cristo. Mas quem está vazio exala a morte, porque está morto. Mas Paulo continua e ele então entra no verso 21 dizendo: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E a segunda expressão para estar cheio do Espírito é estar cheio, para uma vida avivada é estar cheio. A segunda é ser sujeitos. Sujeitai-vos. Eu gosto mais da tradução que diz sujeitai-vos ao Espírito. E essa ideia de sujeitar, a expressão grega aqui é eupotasso. E ela vai nos trazer o conceito de que alguém que se sujeita,
ele se sujeita porque está cheio. Porque a sujeição é resultado do preenchimento. E é interessante que essa palavra, ela nos assusta, mas ela tem dois sentidos literais na tradução original. E a primeira é uma aplicação militar. Porque a ideia de sujeitar-se no original é de alguém que está organizado ou subordinado. A ideia de um controle de alguém ou de alguém que se rende para ser controlado. E a aplicação militar desse termo significa a organização de uma tropa. Então a tropa tem lá o seu comandante, os líderes subordinados. E essa expressão ela tem o seu primeiro sentido no sentido militar, a tropa que está organizada. A igreja, nós podemos parafrasear, é uma tropa organizada. Tem o pastor, tem os líderes, a diretoria, os líderes de ministério e o povo. E à medida em que nós entendemos isso, nós nos sujeitamos uns aos outros por causa do temor de Cristo, porque estamos cheios. Mas há o sentido civil dessa palavra. E a ideia do sentido de uso não militar ou civil significa a atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir a responsabilidade de levar uma carga que pertence ao outro. A ideia de sujeitar-se aqui é a mesma que Jesus dá quando diz que se alguém te obriga a carregar, aí você deve ir duas. Porque o soldado romano, quando a tropa estava passando em alguma cidade, ele poderia obrigar a qualquer civil a carregar a sua mochila. Então ele estava cansado de uma marcha, pegava o civil e podia obrigá-lo a carregar a sua mochila, o seu peso. E ele podia obrigar a carregar por 1 milha. Então, durante 1 milha, o civil que estava passando ali, então imagina você, pensa comigo aqui, você está lá tranquilo, sentado no seu dia de folga, descansando, passou uma tropa de soldados marchando, olhou para você e falou assim, vem cá, carrega minha mochila. E você vai carregar o peso que não é seu. E aí Jesus diz o seguinte, já que o soldado vai te obrigar a carregar uma, carregue então. Porque no final de 1 milha ele fala o seguinte, dá para minha mochila porque agora é a minha vez. Você vai dizer, não, eu vou com você 1 milha. Eu vou andar um pouco mais. Eu vou carregar o seu peso um pouco mais. Eu fiz a minha obrigação e fiz além dela. E essa mesma ideia, então, Paulo apresenta aqui na ideia da sujeição. A ideia de alguém que se submete para levar a carga do outro. E aí é interessante que Paulo vai colocar isso na vida diária. Ou seja, o verbo sujeitar-se está diretamente ligado à ideia do encher-se, porque a submissão mútua não é um mandamento isolado, mas é um mandamento que vai resultar do encher, e resultando do encher, impacta tudo ao seu redor. E Paulo dá 3 exemplos. As esposas se sujeitam ao marido, e a ideia da sujeição aqui é a ideia da sujeição familiar. Não é uma sujeição de subjugamento, é de alguém que leva a carga um do outro. Ou seja, Paulo coloca a ideia do transbordar dentro de casa. O primeiro lugar aonde uma igreja se torna viva é dentro de casa. O primeiro lugar aonde o testemunho precisa ser impactante é dentro de casa. Irmãos, a igreja precisa ser o resultado do crente que você é dentro de casa. Por isso Paulo vai dizer que a esposa se sujeita ao marido, o marido que é o cabeça, a organização da tropa. Depois ele vai falar dos filhos e depois então ele vai falar daquilo que é no verso 6, capítulo 6, verso 1, ele vai falar da obediência, da sujeição pai e filho. E interessante que ele vai falar da sujeição colocada também nas relações de trabalho, o lar cristão, o servo e os senhores. Observe que se você ler a partir do verso 22, tudo que Paulo está dizendo, verso 22 até o capítulo 6, verso 9, Paulo coloca a ideia do estar cheio, mudando a maneira como nós vivemos ou como nós nos relacionamos uns com os outros em 3 familiar, filhos, construção e a relação de trabalho.
E aí, aqui, irmãos, eu aprendo o seguinte: estar cheio do Espírito significa que a maneira como eu vou viver, a maneira avivada pela oração e pela palavra, vai repercutir na sociedade, nos lugares onde eu estou. Porque uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos, é orar dentro de casa. Uma coisa que nós precisamos aprender é ler a Bíblia dentro de casa, uns com os outros. Não há avivamento que não seja produzido por uma vida particular. Por isso, sujeitar-se aqui é resultado do estar cheio, mas um resultado que impacta pessoas, porque alguém que está cheio do Espírito, então consegue ser alguém que vai abençoar uns aos outros. É muito mais fácil sujeitar-se uns aos outros no casamento quando eu me sujeito primeiro ao Espírito, porque ninguém muda o relacionamento sem antes mudar a vida com Deus. O relacionamento com Deus vai modelar a maneira como eu me relaciono com você. É isso que Paulo está ensinando, porque as relações interpessoais precisam ser afetadas pelo preenchimento. Todo cristão cheio do Espírito deve ter uma conduta humilde e submissa, o que vai nos possibilitar a viver uma vida onde a referência é Cristo Jesus. Em Cristo todas as gerações convergem, em Cristo todas as diferenças terminam, em Cristo, irmãos, todos os relacionamentos são plenos, felizes, alegres. Amados, quando nós aprendemos a nos sujeitar a Cristo, nós aprendemos a perdoar dentro de casa. Eu e Lili, nós temos um hábito que é nosso. Nós oramos todos os dias, juntos à noite, antes de dormir. E aí tem sempre aquela pergunta: de quem é a oração hoje? É sua ou é minha? Mas sabe o que é legal? Dá para orar brigado um com o outro? Não dá. Entendi que o casal se estranha. Mas não dá para orar zangado. E aí, eu preciso perdoar e muitas vezes eu preciso ser perdoado, porque eu erro. E quando eu estou sujeito a Cristo, eu peço perdão e aí nós podemos orar. Mas sabe o que é mais bonito nisso? Jesus diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele ali estará. Quem é casado aqui? Você e sua esposa são quantas pessoas? 2. Não tem erro. 2. São uma só carne, mas são 2 pessoas. Quantas pessoas Jesus disse que precisava ter no mínimo para ele estar presente? 2. O casal que ora unido se torna imbatível diante de Deus. O problema é que nós queremos um avivamento coletivo e esquecemos que avivamento é fruto de vida diária. Deus não vai avivar você na igreja sem antes avivar você dentro de casa. Deus não vai avivar você na igreja sem antes avivar você no seu trabalho. Paulo vai dizer que os servos devem trabalhar, e aqui servos, a expressão é doulos, era escravo, ele não recebia. Paulo está falando com um escravo, alguém que tinha dono, era isso mesmo, era escravo, mas ele se converteu ao evangelho, mas continuava escravo. E Paulo vai dizer o seguinte: então seja um escravo de Jesus, trabalhe para o seu dono, que tinha poder de castigar, de bater, de judiar, de prender e até de tirar a vida em algumas conjunturas do escravo. Paulo vai dizer o seguinte: mas trabalhe para esse dono como se você estivesse trabalhando para Cristo, ou seja, se sujeite ao seu patrão como quem se sujeita a Cristo. Irmãos, o crente avivado é um bom funcionário. Um crente avivado é um funcionário exemplar, porque o cheio do Espírito se repercute em tudo. Amados, isso é muito grave, mas isso é muito bonito, porque significa dizer que ser avivado não é apenas produzir emoção, mas é produzir vida transformada. Eu estou cheio e agora então eu me submeto às autoridades que Deus constituiu sobre mim. Então eu vou abençoar a vida do meu chefe. Eu vou abençoar a vida daqueles colegas de trabalho que são difíceis. Eu vou orar por eles.
Eu vou chegar na minha estação de trabalho e vou fazer a minha oração pública para que eles vejam os meus olhos fechados e eu orando por eles. Eu vou abençoar as pessoas que estão acima de mim e abaixo de mim, porque abençoar é resultado daquilo que eu sou. Eu sou abençoado, então eu posso abençoar você. Dr. Rousseau Shedd, em seu livro A Disciplina na Igreja, vai dizer que a maturidade espiritual é medida muito mais pela qualidade dos relacionamentos do que pela quantidade de conhecimento acumulado. Qualidade dos relacionamentos que você tem vivido. Qual é a qualidade daquilo que você tem construído dentro de casa? Daquilo que você tem construído dentro do seu trabalho? Sabe por que é assim, irmãos? Porque na vida nós passamos mais tempo em casa e no trabalho do que na igreja. E ser um bom crente aqui na igreja é fácil. Porque aqui eu fecho o olho, levanto as minhas mãos, tenho uma boa aparência. Mas aqui precisa ser resultado do que eu sou lá. Aqui precisa ser resultado do que eu sou quando todas as portas se fecham e ninguém está vendo. A sujeição a Deus irradia para todos os relacionamentos interpessoais, familiares, profissionais, eclesiásticos, pois só se propõe a dividir a carga quem está cheio e é dirigido pelo Espírito Santo. Porque ser submisso, ouça isso, não tem a ver com viver uma vida em busca de agradar pessoas, ou uma vida sem direitos. Ser submisso significa viver de maneira agradável a Deus. Porque antes de me sujeitar a você, eu me sujeito a Deus. Antes de fazer aquilo que você quer, eu faço aquilo que Deus deseja. Porque quem vai nortear o que Deus quer, o que Deus deseja e aquilo que eu preciso fazer é a palavra. Por isso, a sujeição sem palavra se torna humilhação. Mas quando a sujeição ela é feita com base na palavra, ela se torna então devoção. Eu vivo para Deus e me relaciono com você à maneira de Deus, porque a obra de Deus precisa ser feita no tempo de Deus, do modo, porque ela é para Deus. E a maneira como eu me relaciono com você precisa ser feito ao modo de Deus. Pastor, e aonde está o modo de Deus? Na palavra. E Paulo, ele fala dessa sujeição. E aí, no verso 10, ele traz o terceiro verbo, o fortalecimento. E aí ele diz assim, quanto ao mais, ou seja, concluindo, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ser cheio, submeter-se, e agora então eu ganho força. E é interessante que a expressão no original, eudunamo, a expressão grega, significa a ideia de alguém que recebe força. Alguém que é dotado de uma capacidade. Perceba que não é força antes de ser. Não há força antes de submissão. Porque para receber força, primeiro você precisa fazer o processo inicial. Há uma construção didática no texto. E Paulo vai dizer o seguinte, quanto ao mais, ou seja, não é uma conclusão, mas uma expressão de ligação. Tudo isso que vocês fizeram, então, portanto, a partir disso, quanto ao mais, ou seja, fazendo isso agora, então, há uma terceira ação. A terceira ação é o fortalecimento. Paulo vai dizer que todas as esferas da vida humana vão ser alcançadas pelos princípios anteriores na esfera espiritual e agora essa multiplicação vai acontecer. E é interessante que essa expressão fortalecei-vos no Senhor, ou sejam fortalecidos, ela foi a mesma expressão usada pela Septuaginta para falar em Gideão, em Juízes 6:34, quando fala de Gideão, que Gideão foi fortalecido no Senhor, ou foi apoderado de poder. A ideia aqui é que a força do cristão e, consequentemente, a força da igreja não é resultado daquilo que ela consegue fazer. A força da igreja é resultado daquilo que Deus faz com ela, e não daquilo que ela faz sozinha. Então, o fortalecimento da igreja
Não tem a ver com aquilo que Deus vai fazer a partir da sua própria força, mas com aquilo que Deus vai fazer a partir do poder dele. Tem muita coisa, irmãos, que nós podemos fazer. Jesus, quando chega diante do sepulcro de Lázaro, ele diz o seguinte: qual é a ordem principal? Rolem a pedra. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. O que é mais fácil fazer? Ressuscitar um morto ou rolar uma pedra? O que, irmãos, que é mais fácil? Rolar a pedra, só empurrar. Mas quem tem poder para mandar um morto levantar, não tem poder para falar pedra sai da frente? Sabe por que Jesus não fez? Porque aquilo que você pode fazer com a sua força, Deus não vai fazer com o poder dele. Mas aquilo que Deus tem para fazer com o poder dele, requer que você primeiro mova as suas forças. Fortalecei-vos no Senhor. Mas ninguém se fortalece sem estar cheio e submisso. Não tem a ver com força, tem a ver com dependência. Muitas vezes nós queremos que Deus nos fortaleça a partir de critérios humanos. Com a quantidade de textos, com a quantidade de diplomas, com a quantidade de vezes que eu oro. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando que o fortalecimento é resultado da obra de Deus dentro de cada um de nós. Amados, a ideia aqui é a ideia de apoderamento, ou seja, ser preenchido pelo poder de Deus. E nós vivemos num tempo onde nós falamos de empoderamento. Há uma diferença. Empoderamento é o ato do homem dar poder a si mesmo. Hoje, na nossa cultura, as mulheres empoderadas, as mulheres que dão poder a si mesmo. É a ideia do poder da carne. Apoderamento é a ideia de receber poder de alguém. O crente não precisa empoderar-se, o crente precisa estar apoderado do poder de Deus. Um crente não é empoderado, a igreja não é empoderada, porque uma verdadeira igreja avivada, ela está apoderada, ela recebe poder, porque os homens vivem em busca de poder humano, a igreja vive na dependência do poder divino. Amados, isso é muito bonito no texto, porque Paulo está trazendo a ideia original de que não significa produzir força, mas receber força. Ou seja, o cristão não pode se fortalecer sozinho, ele é fortalecido. E como que um crente se fortalece? Com duas coisas, oração e palavra. A oração é para os fracos, é mesmo. Eu oro porque eu sou fraco. Uma vez eu ouvi de um filósofo, Luiz Pondé, que orar era coisa de gente fraca. E eu dei graças a Deus por isso. É mesmo. Porque eu sou fraco para resolver os meus problemas, mas eu oro a um Deus que tudo pode. A um Deus que ressuscita mortos, a um Deus que cura pessoas, a um Deus que salva, liberta, transforma, a um Deus que cria caminho onde não tem. Esse Deus é poderoso. E por que eu vou fazer com a minha força se Deus pode fazer com o poder dele? Por que eu vou buscar nos homens aquilo que só Deus pode responder? O problema, irmãos, é que muitas vezes nós mudamos o foco. Quando nós olhamos para Abraão, Deus diz para ele: sai da sua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas Deus não tinha mostrado. Por volta de 60 anos de idade, Deus fala para Abraão que ele ia ser pai de uma grande nação. O tempo passa, nada de Sara ter filho. Sara já estava idosa, se eu não me engano, por volta de 113 anos de idade, Abraão já idoso. Sara fala o seguinte: Abraão, toma aqui a serva, dorme com ela, porque comigo não vai dar certo, Deus não vai fazer. Abraão foi lá, teve o filho com a serva, nasceu Ismael. E aí o texto diz o seguinte: Deus vem a Abraão, diz para Abraão o seguinte: Abraão, sai da sua tenda. Quantas estrelas do céu? Deus não queria saber quantas estrelas tinha no céu. Abraão não podia contar, mas eu vou te dar uma herança. E a herança não é com Ismael, a herança é de Sara. E aí, logo na sequência, que diz assim: então gerou Abraão Ismael segundo a carne, e Isaque segundo a promessa.
Ismael é a representação daquilo que Abraão fez com a força dele. Ismael é a representação daquilo que Abraão fez com a força dele. Isaque é a representação daquilo que Deus fez com o poder dele. Ser fortalecido significa esperar o tempo da promessa de Deus se cumprir. Uma igreja avivada é uma igreja que olha para o alto, não na esperança de encontrar respostas humanas, mas olha para o alto, confiando na promessa divina. Aquilo que Deus prometeu, Ele irá cumprir. E a força para que isso se cumpra vem de Deus. Dr. Russell Shedd disse que só teremos vitória sobre os nossos inimigos se nos fortalecermos no Senhor diariamente. E aqui Paulo traz a ideia da batalha espiritual. E Paulo vai dizer que o fortalecimento no Senhor, na força do seu poder, e que esse poder é muito grande. No início de Efésios, no capítulo 1, versos de 15 a 23, Paulo vai trazer a manifestação desse poder claro. E Paulo vai dizer assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e no amor que demonstram para com os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, e glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele nos chamou e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação poderosa da sua força. Observe isso. E a incomparável grandeza do poder para conosco os que cremos, e conforme a atuação da sua força. Esse poder, diz Paulo, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça para todas as coisas, cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A ideia de força e poder apresentada pelo fortalecido, aqui, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, significa vigor e habilidade. Aquele que é fortalecido no Senhor tem vigor espiritual e tem habilidade espiritual. E é interessante que Paulo, no capítulo 1, ele vai dizer que esse poder ressuscitou Jesus Cristo, esse poder exaltou a Cristo, esse poder agora sustenta a igreja. Ser fortalecido no Senhor significa entender que quem nos sustenta é o Senhor. Martin Lloyd Jones, em uma obra americana, The Christian Warfare, ele diz o seguinte: o maior problema dos cristãos não é a ausência de recursos, mas a ignorância dos recursos que já possuem Jesus. Enchei-vos, sujeitai-vos, revesti-vos. Paulo traz a ideia de um fortalecimento, onde os dois vocábulos remetem a um poder ativo na vida da igreja. O avivamento é o poder, resultado do poder de Deus agindo na vida da igreja. Uma igreja avivada manifesta dons. Uma igreja avivada tem pessoas que servem. Uma igreja avivada tem pessoas que no Senhor, e apesar das nossas limitações e nossas dores, continuam servindo. Uma igreja avivada é uma igreja de servos. Por isso, Paulo conclui com a ideia do revestimento. E aí ele vai dizer: vistam-se com toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso 11. Observe, fazendo a leitura do texto completo, você vai perceber que é impossível vestir a armadura de Deus sem estar cheio, sem ser sujeito e sem se fortalecer. A armadura é a última coisa que você coloca, é um preparo. Ninguém coloca a couraça da justiça sem estar cheio do Espírito.
Ninguém coloca o capacete da salvação sem ser submisso. Ninguém consegue usar o escudo da fé sem antes se fortalecer no Senhor. Amados, a armadura é o resultado da vida devocional, da vida diária. Há uma construção, e Paulo vai dizer então, agora se revistam, a ideia de alguém que mergulha, e a expressão grega usada aqui traz a ideia de mergulhar, de entrar numa roupa, ou seja, no construção desse texto, a ideia de se vestir ou de se cobrir, no sentido original, assumir uma identidade. Paulo vai dizer então, agora vocês assumam a identidade no exército de Cristo. Agora então vocês estão preparados para lutar as batalhas. Agora então vocês estão preparados para resistir. Agora então vocês estão vivos para viver a nova vida que há em Jesus. O revestimento é o resultado final de uma igreja que está viva no Senhor. Amados, não é possível usar a armadura sem entender o processo. E é interessante que Paulo vai agora na armadura usar a ideia greco-romana do soldado, e a roupa nessa cultura identificava a posição e a função. Paulo não está falando de proteção, Paulo está falando de identidade. A ideia de se revestir é a ideia de assumir uma identidade. A identidade de servo, a identidade de povo de Deus, a identidade de igreja do Senhor Jesus, a identidade de cristão verdadeiro, de discípulo de Jesus. Revestir-se é assumir a nova identidade que há em Jesus, e em Jesus não há identidade de morte, só há identidade de vida. E a igreja viva é uma igreja avivada. Avivamento não é resultado de ajuntamento, avivamento é resultado de vida no Senhor. Porque revestir-se significa permanecer. Aonde a armadura de Deus está presente, porque é Deus quem sustenta o traje do cristão, é Deus quem o fortalece, é Deus quem o capacita, ou seja, a armadura não é um acessório, a armadura é a roupa de quem pertence ao reino de Deus. A igreja precisa estar revestida do Senhor. E olha que coisa linda nesse texto. Fortalecei-vos, o verso imediato, no Senhor e na força do seu poder. Tem uma força. Agora, com essa força, então, vocês tomam uma identidade. A identidade, irmãos, não é a placa da igreja. A identidade não é o nome no hall de membros. A identidade que temos em Jesus é resultado da obra que Ele está fazendo dentro de nós. A identidade de uma igreja se dá pela maneira como ela ora, pela maneira como ela vive, pela seriedade com que ela leva as Escrituras. Porque a identidade de uma igreja não tem a ver com a placa, mas com quem ela representa, e a igreja representa Jesus. Paulo vai dizer agora, então, revistam-se de toda a armadura. John MacArthur vai dizer que a armadura não é para avançar em autoconfiança, mas para permanecer firme na vitória que já foi conquistada. E Paulo vai dizer, a armadura tem uma finalidade, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha que coisa legal desse texto. Fez tudo isso, vai dar tudo certo? Não. Tem cilada no caminho. Tem perigo. A trajetória vai buscar ou vai colocar você em um caminho de... É a armadura justamente que vai ser usada para te proteger, me proteger. Por isso Paulo vai dizer que esse resultado vai produzir resistência. E o sentido de resistir aqui é de manter posição firme. Amados, nossa resistência não é medida pela capacidade de aguentar pancadas, mas pelo quanto nós estamos alicerçados no Senhor pela sua palavra. Nossa resistência não é medida como no filme do Rocky Balboa, né, em que ele tem uma frase icônica que ele diz o seguinte: eu aguento apanhar, pode bater, porque quando você cansar eu ainda vou ter força. Não é isso. O resistir aqui tem a ver em saber em quem nós nos tornamos em Jesus.
tem a ver em saber quem você é em Cristo, tem a ver em saber qual é a sua identidade, tem a ver em saber para quem que você dobra os seus joelhos em oração. Como disse o pastor Marcelo aqui, oração não são palavras lançadas ao vento. Oração são palavras colocadas no altar do Todo-Poderoso. A oração é algo tão sério na Bíblia, irmãos, que em Apocalipse, João, em uma de suas visões, diz que há diante do Senhor taças. E aí ele diz assim: nelas estão as orações dos santos. Resistir significa saber que as nossas orações são colocadas diante do altar de Deus. Então eu não resisto por mim, mas por causa da força que eu recebo. A força que eu recebo me faz me submeter à vontade de Deus. E submetido à vontade de Deus eu sou porque eu estou cheio do Espírito. Vira um ciclo. Eu preencho, sujeito, fortaleço, me revisto. Mais eu me encho, mais eu me sujeito, mais eu me fortaleço, mais eu me revisto. E há um ciclo de crescimento que só vai ser concluído na redenção, na glória. É diário. O avivamento é fruto de vida diária. O avivamento é resultado da manifestação do poder de Deus. Por isso eu quero concluir nessa manhã dizendo para você: avivamento, irmãos, não é emoção. Avivamento não é movimento. Avivamento não é agenda. Avivamento é o resultado quando homens e mulheres estão tão cheios do Espírito, tão cheios da presença de Deus, que eles se submetem à vontade desse Deus. Avivamento é o resultado de pessoas submissas à vontade de Deus e agora fortalecidas pelo seu poder. Avivamento é resultado de uma igreja revestida da armadura de Cristo, para que Cristo volte a encontre ativa, eficaz, resistente. Porque uma igreja avivada, irmãos, não pode ser conhecida pelo barulho que produz. Uma igreja avivada precisa ser conhecida pelo Deus que se manifesta nela. Uma igreja avivada precisa ser conhecida pelos crentes que a compõem. O avivamento, ele vai transformar gerações quando Deus primeiro transformar você, a mim, a nós. Porque o avivamento, ele entra pelas portas dos fundos da igreja. Ele não chega com barulho. Ele chega com mudança de caráter, com mudança de vida. Porque avivamento não é uma agenda. Avivamento é resultado da transformação do poder de Deus na vida da igreja. E não existe avivamento em uma igreja que não ora. Não existe avivamento em uma igreja que não leva a sério as Escrituras. Não existe avivamento em quem não busca o Senhor. Porque o avivamento é resultado de quem busca o Senhor em oração e vive em devoção da palavra. Lembre-se, uma igreja avivada não é uma igreja grande. Uma igreja avivada é uma igreja que serve a um Deus grande. O busca em oração e vive na doutrina, conhecendo a sua vontade.